No Rio de Janeiro, profissionais cubanos do programa Mais Médicos começam a trabalhar em áreas pobres da cidade. A chegada deles é uma esperança para os pacientes que demoravam 6 meses para conseguir uma consulta médica. Uma unidade pública de saúde na zona norte do Rio de Janeiro, igual a muitas pelo Brasil. Médico só de 6 em 6 meses. Não tem médico. Diz que vai na minha casa e nunca aparece, eu estou esperando até hoje. Pelo menos para este centro médico e outras 39 unidades de saúde da cidade, o alívio pode ter chegado hoje, com o reforço de 65 médicos cubanos escalados na segunda etapa do programa Mais Médicos. Eles estão no Rio há 2 semanas e participaram de um treinamento no qual aprenderam a usar o prontuário eletrônico. Diabético, este paciente antecipou a consulta, que só faria no ano que vem. O importante é que funcione, né? Pode ser de qualquer nacionalidade, né? A doutora Júlia trabalha há 26 anos, é especialista em medicina geral integrada. Já atendeu pacientes em Cuba, na Venezuela e também na África. Domina a função, mas aqui no Brasil ela tem um desafio pela frente, que é compreender bem o português. Para isso, a enfermeira Michele está a postos para ajudar. Já teve um paciente que ela chegou, perguntou como ele estava se sentindo e ele relatou que estava se sentindo esquisito. E aí ela não entendeu, porque lá no país dela, esquisito, ele está bem, ele está tranquilo, está ótimo. E aí aqui pra gente não era o que realmente estava acontecendo. Ele estava se sentindo mal, ele precisava assim de atendimento, foi até um atendimento de urgência. E se eu não tivesse aqui, eu não sei como é que seria o andamento dessa conversa, né? A língua é muito difícil, mas pouco a pouquinho vamos conseguir. Alguns médicos vão morar na mesma região onde estão trabalhando. Uma estratégia das autoridades para aproximar os profissionais da população, evitar atrasos e faltas. É a garantia da continuidade de cuidados. O mesmo médico acompanha aquela família ao longo do tempo. Metade dos brasileiros com diabetes não sabem que tem a doença, que, segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, a doença avança no país. Em 6 anos, o número de casos subiu 40%. No Dia Mundial do Diabetes, ações em várias cidades alertaram as pessoas sobre os riscos da doença. No Rio de Janeiro, o cartão postal mudou de nome, virou Pão Sem Açúcar. Em São Paulo, nos postos instalados nas estações do metrô, exames gratuitos e orientação para os passageiros. Tudo isso para conscientizar uma população com muita gente acima do peso, que não faz exercício físico, que come mal e toma muito refrigerante. Até você quer ter uma alimentação saudável, mas você normalmente não tem tempo. Então você acaba comendo um lanche, acaba comendo muito carboidrato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 4º lugar em número de diabéticos. São mais de 13 milhões de pessoas que sofrem com o tipo 2 da doença, que está diretamente relacionado à obesidade e ao sedentarismo. E as previsões são alarmantes. Até 2030, estima-se que quase 20 milhões de brasileiros tenham diabetes. Não é pelo que a gente come, é o que você vai comendo e acumulando ao longo dos anos. Estudos da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que, apesar de conhecer a doença, as pessoas relacionam o problema apenas com o consumo excessivo de açúcar. Só 28% entendem que a prática de atividades físicas ajuda a reduzir os riscos. E metade dos diabéticos não sabe que tem a doença. Começou a sentir dor pelo corpo, cansaço, fazendo muito xixi, tomando muita água e comendo demais e perdendo peso, isso é um alerta pra gente. Para quem está sentindo alguns desses sintomas ou já tem um caso na família, é bom não ficar na dúvida. É só fazer o exame, que é bem rapidinho. É uma picadinha, dura apenas alguns segundos, que você já fica sabendo se tem ou não diabetes. Muita gente aproveitou o dia para fazer o teste. Antônio descobriu que a quantidade de açúcar no sangue estava muito alta. Queria que não tivesse apresentado nada, mas apresentou alteração, entendeu? Fazer o que agora? Vou atrás do tratamento aí, né? Para não piorar, já tenho um caso na família, então para não ter nenhum problema mais sério. Maria e Marino também ficaram preocupados com o resultado do exame. Eu vou procurar um médico assim, fazer uns exames e melhorar, né? Eu fiquei preocupada, esse valor alto assim, 111. Tem que diminuir, né, Maria? Tem que diminuir um pouquinho. Procurar fazer mais atividade física, né?
A cada 10 segundos, uma pessoa morre no mundo em consequência das complicações do diabetes. Ao todo, são 3.200.000 mortes por ano. Pelo menos 11 milhões de brasileiros são portadores de diabetes, sendo que 7,5 milhões já sabem que têm a doença. O diabetes é responsável por uma série de complicações de saúde. Um paciente com a doença tem 25 vezes mais chances de ficar cego que um não diabético. Para falar sobre essa doença silenciosa, vamos conversar com o oftalmologista Daniel Moon. Boa noite, Daniel. Boa noite, Florestan. Quais são os sinais de alerta para um pré-diabético? Muitas vezes, no começo da doença, o paciente não vai ter os sintomas que deem esse alerta para ele. Então, a doença pode ser assintomática no começo do seu curso. Porém, com a progressão da doença, o paciente ele pode começar a ter alguns sintomas como muita sede, perda de peso, que podem ser um indicativo dessa doença. E a doença tem dois tipos, né? O diabetes 1 e o diabetes 2. Qual a diferença entre elas? O diabetes tipo 1 é o diabetes juvenil. E ele é mais raro do que o diabetes tipo 2. Existe uma diferença porque no diabetes tipo 1, a pessoa não tem a produção do hormônio insulina, que faz o controle da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Então, esse paciente, ele, desde o começo da sua doença, desde a sua juventude, ele já tem que fazer o uso dessa insulina para controle dessa doença. No diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, ele afeta pacientes com mais idade e está muito relacionado à obesidade e outros fatores genéticos também. Esse paciente, no começo da doença, ele pode ter que fazer atividade física e a dieta, né? E pode só controlar a glicemia com o uso de medicamentos orais, isto é, comprimidos. Num momento mais avançado da doença, pode ser que ele precise usar a insulina também. E quais os cuidados que um paciente diabético deve ter no seu dia a dia? Bom, sendo uma doença crônica, é uma luta diária, né? Então, eu costumo dizer que a doença, ela não dá folga para a gente. Não tem fim de semana, não tem feriado. Infelizmente, todo dia que o paciente diabético, ele exagere na alimentação, não faça as atividades físicas ou esqueça de tomar medicação, ele vai ter um descontrole da sua glicemia. O problema é que muitos dias por ano com descontrole da glicemia, aumenta o risco de ele ter as lesões de todas as células do corpo, como da retina. Agora, a diabetes 1, ela causa problemas que levam à cegueira, a problemas outros no organismo. Qual é a perspectiva de vida para um diabético que tenha a diabetes número 1? Isso depende muito do controle que ele vai ter sobre a sua glicemia. Então, existem pacientes que não fazem controle, como eu disse, é uma doença crônica, é difícil mesmo, né? E como é uma doença que afeta desde a sua juventude, ele tem muito mais tempo de que a doença possa afetar o seu organismo. Ele tem uma sobrevivência maior? Não. Menor? Menor. Normalmente, a média de sobrevida desses pacientes é menor do que um paciente não diabético, justamente pela doença afetá-lo desde o começo da sua vida, né? Então, mas isso tudo se refere ao tempo de doença e o difícil controle mesmo. Agora, no caso da cegueira, tem cura? Dá para o paciente conviver com a doença sem afetar a visão? Com certeza. Assim como no tratamento e prevenção das alterações da retina, que podem levar a essa retinopatia diabética, o paciente ele pode também, com esse controle, evitar alterações renais, diminuir suas chances de ter infartos, alterações vasculares no cérebro, por exemplo. Então, o tratamento rigoroso da sua glicemia, o uso de medicação, dieta e atividade física diminui essa chance. E agora ele vai ter que fazer para o resto da vida todo esse tratamento, senão ele corre o risco não só de perder a vista, como ter outros problemas de saúde. Com certeza. A gente diz que a cegueira é só mais um dos aspectos que o diabetes afeta, já que é uma doença do corpo inteiro.
Então, existe até o que a gente chama de pé diabético, que o paciente ele vai perdendo a sensibilidade das extremidades e ele pode usar um sapato apertado, por exemplo, bater o pé numa quina e como não tem a dor ou diminuição dessa dor, e se ele não tratar direito, aquela ferida pode progredir e acaba necrosando. E por isso que às vezes o paciente tem que amputar o pé, a perna, né? Então, esse tratamento é fundamental. Então, o paciente tem que fazer um tratamento multidisciplinar e sistêmico. Então, o que é isso? Ele tem que fazer acompanhamento com o endocrinologista, claro, é fundamental para controlar sua glicemia. Tem que fazer acompanhamento nutricional, fundamental, porque com esse acompanhamento já é difícil, né, fazer o controle rigoroso da sua glicemia. Sem ele, fica mais difícil ainda. E o tratamento com outros médicos especialistas. O paciente, por exemplo, com diabetes, ele tem que fazer o exame do fundo do olho todos os anos da sua vida. No mínimo uma vez por ano. Muitas vezes, a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do quadro do paciente. Assim como com o oftalmologista, ele também pode fazer tratamento com nefrologistas, outros especialistas também. Daniel Moon, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no Repórter Brasil. Imagina, obrigado a você. Pratos feitos à base de caju vão entrar no cardápio da alta gastronomia. Antes, só a castanha era aproveitada para exportação. Mas agora, a parte macia, chamada de pendúculo, tornou-se ingrediente de comidas sofisticadas. No Ceará, uma oficina reuniu vários chefes de cozinha para criar essas delícias. O caju como ingrediente principal de pratos requintados da alta gastronomia. O objetivo é promover a inclusão social e produtiva das comunidades que têm na cajucultura a sua fonte principal de renda. O prato chamado beiju-pirá, assinado pela chefe Liliane Pereira, utiliza a polpa e a castanha de caju e é composto por arroz negro, farofa e filé de peixe. A gente entra nesse desafio, né? Trazer o caju agora para dentro da alta gastronomia e não camuflá-lo. O caju ele vai entrar nas receitas, como a gente já teve com os 10 chefes que vieram aqui, como peça principal. E você viu que o diabetes é responsável por uma série de complicações de saúde. A doença é a primeira causa de cegueira em pessoas entre 25 e 50 anos. No Dia Mundial do Diabetes, a gente quer saber, você se previne contra a doença? Sim, eu não comendo doce, né? Fazendo exercício, caminhando, né? Que é sempre importante, né? Porque hoje em dia, com essa oferta que a gente tem de doce, a diabetes, ela pode atingir todo mundo, né? Evito comer comida gordurosa, que também eu sei que faz mal à saúde. E quanto ao diabetes é isso, eu não como doce, evito. Gabriela Amoroso, de Brasília, respondeu: não abuso de comidas gordurosas, uso somente azeite, tomo cerca de 3 litros de água por dia, compro açúcar orgânico e dou preferência a doces que não possuem açúcar. Acesse e participe facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir você vai ver a festa do Cruzeiro que conquistou o 3º título de campeão brasileiro. E ainda um jeito diferente de dançar o tango. A gente volta já.